que é qual? E vocês qual? Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Antes de começar a assistir essa aula, já se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos e ativa também o sininho de notificação para que sempre que tiver vídeo novo vocês já receberem. Então, essa é a nossa 7ª aula de português, né, da língua portuguesa, e a gente vai conversar um pouco sobre fonética e fonologia. Bom, o que é fonética, né? Vamos começar falando um pouco sobre a fonética. Olha só, a fonética estuda os sons presentes na fala em seus aspectos acústicos e fisiológicos. A fonética envolve o uso de medidas acústicas, em particular espectrogramas, ou medidas articuladoras para caracterizar os sons emitidos pelos humanos durante a fala, tá? Por exemplo, quando alguém pronuncia a palavra diética, a fonética irá analisar a forma como a consoante D será pronunciada. Ó, di, né? O D e o J, você escuta di, né? Quando a gente pronuncia a palavra dieta. Ou seja, esse estudo analisa a forma como as vogais e consoantes são pronunciadas. Então, a letra D sozinha tem um som, olha só, D. E quando eu falo a palavra dieta, já o D vai ter outro som, que é o do di, na verdade, né? Não o DI, e sim o DJ. Olha só, transcrição fonética. A transcrição fonética é um método formalizado de transcrever os sons das diferentes línguas e se aproxima da maneira padrão como determinado fonema deve ser pronunciado. Por exemplo, em português, a transcrição fonética da letra F é F, F, enquanto a transcrição na língua inglesa será F, F. Quem está acompanhando aqui, né, assistindo as minhas aulas de português e de inglês, deve ter percebido que na aula de inglês, não sei se foi a 2ª ou foi a 3ª, eu coloquei o alfabeto, né, e a forma como é transcrito, né, como é a transcrição fonética. Então, olha só que interessante. A gente tem a mesma letra, tanto no português quanto no inglês, mas diferentes formas de pronunciar. Então, a transcrição fonética é quando eu tento transcrever exatamente a forma do fonema, né, como eu pronuncio, né? Então, a letra F, no português, a gente pronuncia F. Olha só, reparem no som, F. E no inglês, F, F. A mesma letra com fonemas diferentes. E quando eu tento transcrever, né, se chama transcrição fonética, né? Que é tentar escrever a forma como se pronuncia, né? A pronúncia real daquela letra. E o que é a fonologia? A fonologia envolve, olha só, a tentativa de formalizar de forma gramatical os padrões de som, assim como explicar e entender como as gramáticas podem diferir entre os idiomas. A fonologia estuda a maneira, olha só, como os sons se organizam em uma linguagem, como a estrutura sílbica, os acentos e entonações. Então, é isso que é fonologia. A palavra fonologia, olha só, fono vem de som, né? O som, e logia, estudo. Tá? Então, em fonologia, a gente vai formalizar essa parte, esse estudo, né, da língua portuguesa, né, que é o som, né, a forma como a gente produz o som da nossa língua. Dentro da fonologia, existe uma palavrinha que se chama fonema. O que é o fonema? É aquela menor unidade sonora produzida pelo ser humano, tá? E é bom a gente entender que fonema é diferente de letra, tá? Fonema é o som, letra é a grafia, tá? Assim, quando a gente já nasce produzindo um som, né? Então, fonema é diferente de letra, tá? Lembre-se disso, fonema é som e letra é a grafia.
Olha só, os fonemas, eles são classificados em 3 tipos, né? Primeiro, vocálicos, né, que tem a ver com as vogais. Lembra que a gente aprende lá do prézinho que as vogais são A, E, I, O, U. Temos 5 vogais. Porém, aqui a gente vai aprofundar mais um pouco nisso, né? Porque a gente vai entender mais sobre esses sons. Olha só, os vocálicos são fonemas pronunciados sem obstáculo à passagem de ar, tá? Então, nos vocálicos, a gente vai prestar mais atenção na letra A, E e O, tá? Todos são vogais, tá? Só para explicar isso. A, E, I, O, U são as vogais. Porém, quando a gente vai se aprofundar mais um pouco nos fonemas, a gente aprende que o A, E e o O são vogais, são apenas os sons vocálicos. Por quê? Porque quando a gente pronuncia, olha só, reparem só, A, eu não tive pausa, não teve entrada de ar. A, E, O. Então, todas as vezes que eu pronunciei essas letras, não teve entrada de ar e não teve pausa, tá? Então, são vogais e são consideradas como sendo a base das sílabas da língua portuguesa. Isso é muito importante, tá? Então, as vogais, os sons vocálicos, é o A, E e o O. Ah, professora, mas e o I e o U, que a gente aprendeu lá no Brasil, também é vogal? Olha só, eles vão ser considerados como semivogais. Juntam-se as vogais sendo mais átonas. Por quê? Porque eu já tenho meio que uma entradinha de ar. Então eles são considerados como semivogais. I, U. Olha só a diferença. E também temos as consoantes. Olha, as consoantes são sons que encontram obstáculos ao passar pela boca, tá? Temos 19 consoantes, que é nosso alfabeto, que você já conhece, B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e Z. Mas reparem só que não tem a letra H aqui. Por que não tem a letra H? Porque a letra H é diacrítica, ou seja, não é considerada consoante pelo fato de não representar sozinha nenhum fonema. Quando eu peço para vocês falarem a letra H, ela não tem fonema. Olha só, sempre que uma palavra estiver acompanhada com o H, na verdade vai ser a vogal, né? Mais à frente a gente vai entender mais um pouco sobre a letra H. Porque o que a gente sabe agora é que ela não é considerada consoante pelo fato de não ser representada sozinha nenhum fonema. Tá, então vamos falar um pouco sobre os encontros vocálicos, né? Os encontros vocálicos são um agrupamento de fonemas formados por vogais ou semivogais, né? Que a gente aprendeu anteriormente, em uma mesma sílaba ou sílabas diferentes. Então, temos primeiro o ditongo, né? Que ditongo é uma comunicação de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo, pai. A palavra pai. A gente tem a vogal, que eu expliquei para vocês, né? E a semivogal, letra I. Então, aqui temos o ditongo. E também, dentro do ditongo, a gente tem outros tipos de ditongo, que é o ditongo decrescente e o ditongo crescente. O ditongo decrescente é quando temos uma vogal mais semivogal. Olha só, por exemplo, a palavra leite. Tá? A gente tem aqui uma vogal, que é a letra E, e a gente tem uma semivogal, que é a letra I, né? Que eu acabei de ensinar para vocês. Então, a palavra leite seria um ditongo decrescente. Olha só, olha só, leite. E também temos o ditongo crescente, que é ao contrário. É primeiro a semivogal e depois a vogal. Nossa, muito fácil, né, pessoal? Olha só o que eu coloquei como exemplo, espécie. Olha só aqui, ó. Temos o I, que é uma semivogal, e temos o E, que é uma vogal, tá? Então, a palavra espécie é um ditongo crescente, né? Ele cresce, olha só, espécie, né?
E também, dentro daquela classificação, temos também o tritongo. O que é o tritongo, né? É o encontro de duas semivogais mais uma vogal na mesma sílaba. Olha só que interessante. Pessoal, vocês sabem o que é sílaba, né? É quando a gente dá aquela separadinha, né? Olha aqui, eu coloquei alguns exemplos, né? De tritongo. Olha só, Uruguai. Então, quando eu separei, olha só, ficou duas semivogais e uma vogal aqui, ó, na palavra Uruguai. Do mesmo jeito acontece na palavra Paraguai. Olha aqui, ó, o U, A e o I. Na palavra cheguei, temos também aqui, ó, U, E, I. Então, isso é o quê? Tritongo. Enxaguei, da mesma forma, ó, o G aqui, ó, U, E e o I, tá? Então, quando isso acontece, é chamado de tritongo. E também temos o hiato. O que é o hiato? São duas vogais que, estando juntas na mesma palavra, separam-se na separação sílbica. Olha só, exemplo, coelho. A palavra coelho, a gente tem o O e o E junto na palavra, né? Porém, na hora que vai fazer a separação, ela o quê? Se separam e o E fica sozinho. Olha só, o E está sozinho aqui. Então, isso é o quê? Hiato, né? Do mesmo jeito acontece também com a palavra rainha. A gente tem o A e o I. E quando eu separei eles, o I ficou sozinho, hiato. A mesma coisa acontece com a palavra saúde, né? Eu separei o do A, oceano, olha só, eu separei o A do E. Então, quando acontece essa separação, a gente chama de hiato. Preste atenção. Para que exista sílaba na língua portuguesa, preciso ter pelo menos uma vogal. Sem vogais, não há sílaba, né? Tem que escrever uma palavra sem vogal, não tem como, né? Então, a nossa língua portuguesa, com base, é a vogal, né? Aquelas 5 palavrinhas, aquelas 5 letrinhas, né? Que a gente aprende desde lá do pré. A, E, I, O, U. Essas são as nossas vogais. Olha só, também temos os encontros consonantais. O que são os encontros consonantais? Esse, na minha opinião, é bem fácil de aprender. Porque, olha só, eles podem ser na mesma sílaba e podem ser em sílabas diferentes. O que é o encontro consonantal? É encontro de duas consoantes, que a gente aprendeu, né? Então, olha só, clima. Temos o encontro do C e do L, duas consoantes juntas. Porém, ele está na mesma sílaba, né? A gente separou a sílaba e eles continuam juntos, né? Então, é um encontro consonantal. E pode ser em sílabas diferentes também, né? Olha só, pacto. A palavra pacto, temos o quê? O C e o D juntos. Porém, na hora que eu fiz a separação sílbica, eles se separaram. Porém, continua sendo um encontro consonantal. Então, esse aqui é bem fácil de aprender. Vamos falar agora um pouco sobre os dígrafos, né? O que são os dígrafos? É um grupo de duas ou mais letras representando um só fonema, que é o que? Um só som, né? Olha só que interessante. Por exemplo, a palavra chapéu. Olha só, chapéu. Esse CH tem o quê? O som de X, chapéu, não é verdade? A palavra osso também, olha só, temos dois S. Porém, quando eu falo, dá a impressão que é um S só. Osso, né? No fonema. Porém, na escrita, ela tem os dois S, né? Então, quando isso acontece, também chamamos de dígrafo, né? Do mesmo jeito, acontece com carro. Temos dois R, porém, tem a impressão de que é um S só. Carro, né? E a palavra galho. Olha só, galho. Aqui, na verdade, a gente nem tem o som do H. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que o H, ele sozinho, ele não tem fonema, né? Então, aqui nessa palavra, na verdade, eu nem tenho o som do L também. Seria mais galho, né? A gente percebe um outro tipo de fonema aí, um fonema assim meio diferente. Galho. Então, quando isso acontece, é dígrafo, tá bom? Então, são coisas que vocês aprendem bem lá no começo do ensino fundamental, mas que é importante a gente revisar, né?
É um conteúdo assim, bastante complicadinho, mas que com a prática a gente vai melhorando, tá? Pessoal, a atividade dessa aula vai estar na descrição do vídeo, tá? As dúvidas vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo todas, tá? Não esqueça de fazer essa atividade que é muito importante, né? A atividade vai ajudando a gente a melhorar o nosso conhecimento para reforçar aquilo que a gente aprendeu, né? E para ver se a gente aprendeu mesmo. Então, a atividade dessa aula vai estar na descrição do vídeo, tá? Pessoal, não esqueça o like, compartilha com os amigos também para ajudar a divulgar o canal, né? Não esqueça de ativar o sininho de notificação para sempre que a gente postar vídeo novo, vocês já correrem, assistirem, né? E ficarem por dentro do assunto. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um beijo grande para vocês e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! E vocês vão! Força!